Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Quebec Técnico. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma dica muito importante que me ajudou muito e que eu faço isso desde que eu comecei aí, desde 2021 que eu comecei minha caminhada aí para chegar aqui no Canadá, a importância de ter um portfólio. Por que isso? Porque é a coisa que você pode usar tanto se vendendo na hora de fazer a sua aplicação para uma vaga no seu LinkedIn, mas também na hora da entrevista. Então, como funciona isso? Vamos dividir aí em algumas partes. Primeiro, um portfólio aí de fotos e vídeos. Eu sei que boa parte das profissões aí não permite esse tipo de coisa, mas se a sua profissão permite, eu recomendo. Se você tem uma profissão bem operacional, que faz bastante trabalhos manuais, tenta se gravar fazendo, ou pedir para algum colega de trabalho gravar você fazendo, talvez operando uma máquina, talvez, fazendo algum tipo de intervenção em algum equipamento. No meu caso, as minhas últimas experiências foram no computador, trabalhando em centro de operações, então eu tirei foto minha trabalhando no computador, trabalhando com as telas lá, e isso foi bom para mim numa entrevista que eu fiz recentemente, que, o trabalho era de monitoramento de operações, né, e o rapaz ele estava me explicando sobre a vaga, ele falou assim: "Ah, eu dei uma olhada no seu LinkedIn, a gente trabalha aqui exatamente do jeito que você mostrou lá no nas fotos". Então, todas aquelas telas, enfim. Então, assim, no meu trabalho que não era tão manual, era computador, mas eu tirei foto minha no ambiente de trabalho e coloquei lá no meu LinkedIn, então isso tornou algo que foi bom para mim. E a gente tem aí os vídeos de depoimentos, caso você não tenha visto ainda, do pessoal que falou aqui para o canal. Alguns deles comentaram aí de fazer um portfólio com vídeos, mostrando a atuação dele, com fotos, e como isso foi importante. Teve o exemplo do Thiago, que fez até um site, e no site ele mostra os projetos, os trabalhos que ele fez. Então, se você tem essa possibilidade, faça. Se é difícil, tenta pensar num jeito que, vai mostrar você no seu trabalho. Hã, outra coisa, eh aí a gente vai dividir em 2 assim, você lembrar das coisas que você fez no seu trabalho. A gente divide em projetos e problemas resolvidos. Então, se no seu trabalho você participou, fez parte da equipe de algum projeto que, enfim, de uma ampliação de uma fábrica, de alguma subestação nova que foi instalada, algum equipamento novo que começou a funcionar, algum procedimento novo que foi iniciado. Esse é o tipo de coisa que são projetos que você pode colocar lá na sua participação. Eu recomendo, eu falava muito do método STAR que a gente pra gente usar, mas o método STAR eu acho que ele dificulta um pouco, porque o método STAR ele fala em situação, e tarefa, né. Então acho que situação, tarefa fica meio situação, tarefa, ação e resultado. Então esse situação tarefa você pode transformar numa coisa só e bota o método PAR, que tipo problema, ação, resultado. Então, eh, você tenta explicar qual era o problema que tinha, a ação você fala o que que o projeto fez e o resultado o que que ele melhorou. Então tenta lembrar de alguma coisa, algum projeto que você participou, mas que seja projeto mesmo, que seja, não precisa ser um projeto, algo bem elaborado, aquela coisa de gestão de projetos, de orçamento, mas tenta conseguir deixar ele de uma forma clara quando você for apresentar, que havia um problema, uma ação foi feita, que foi a implantação desse projeto, e o resultado foi esse, tá. E tenta mostrar um resultado prático do que aconteceu. E o outro que eu estava falando é a resolução de problemas que não necessariamente são projetos, mas, assim, são situações difíceis que aconteceram na na empresa que você trabalhava e você resolveu, ou você participou de uma equipe que resolveu. Situações, como é que a gente pode dizer, que não planejadas, né. Então, algum problema, sei lá,
trabalha numa empresa, numa fábrica, estourou uma mangueira e você conseguiu identificar o que que foi, você foi lá e resolveu, e usando o mesmo método aí do problema, qual era o problema, a ação que você fez e o resultado, tá. Então eu acho que você escrevendo, eu acho que eu recomendo muito você escrever, tenta pensar: "Ó, trabalhei na empresa tal, quais foram os problemas que eu resolvi lá?". Tenta ir lembrando, 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 escrevendo. Qual foram os projetos que eu participei de melhoria? Faz uma categoria diferente. E vai escrevendo, escrevendo, e depois que você souber todos eles, você, sistematiza nesse método que eu falei, o PAR, o problema, ação, resultado. Dessa forma, eh, no momento de uma entrevista, se for perguntado alguma situação, você vai ter o que falar. E o que eu tenho percebido nos últimos 3 meses das entrevistas que eu tenho participado, é que existem muito mais perguntas situacionais do que na época que eu fiz as entrevistas para chegar aqui há 2 anos atrás, e 2, 3 anos, 4 anos atrás, assim. Então tá tendo bastante pergunta de resolução de problema, de que você fez para resolver, qual foi a situação difícil que você passou. Então, para você não ser pego de surpresa numa pergunta dessa, você já tendo trabalhado em cima disso, você vai conseguir apresentar, e usando essa ferramenta do PAR, do problema, ação, resultado, vai ficar de forma clara para a pessoa que está ouvindo, principalmente se você for fazer a entrevista em outro idioma. Então, para não ficar tentando buscar palavras, já treina escrevendo e depois falando, para você já ter aquilo na massa do sangue, como diz o pessoal lá no Rio. E é isso, gente. Então, siga essas dicas aí do portfólio, fotos, vídeos, projetos e problemas resolvidos. Dessa forma aí você vai construir algo que vai conseguir impressionar qualquer empregador. E cola com a gente, que é sucesso.